Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou fazer uma intervenção nessa planta aqui. Isso é uma floresta de Kaliandra rosa, tá? Chamada Kaliandra brevipies, Kaliandra seloi, tá bom? Nós vamos fazer toda a poda dela. É uma planta que eu tenho feito podas constantes, justamente para fazer uma densificação, né? Mais ramificações finas. Então a gente faz uma poda constante e essa planta já tem muito tempo que ela está nesse substrato, tá? Então está um pouco compacto aqui, mas ela cresceu muito, o espaço é muito pequeno, muito reduzido, então eu preciso fazer agora uma intervenção. Eu preciso fazer um transplante, né? Ou um falso transplante, tá bom? Então, o procedimento que eu vou fazer vai ser uma poda para definir melhor as árvores e cada volume, né? Apesar de ser um conjunto, né, de árvores, cada uma tem o seu papel e elas vão compor um conjunto, né? E esse conjunto é a ideia de uma floresta, tá bom? Então, é isso que nós vamos fazer hoje. Nós vamos fazer a retirada dessa planta daqui. Vamos tirar boa parte desse substrato, fazer uma poda de raízes. Essa planta aguenta muito bem, ela tolera muito bem podas de raízes. Porém, a gente tem que ter sempre a consciência de fazer no momento mais fresco do dia ou à noite, né? Num local sombreado, não pode fazer no sol. E a gente tem que estar sempre molhando, tá bom? Depois que a gente termina de fazer esse procedimento, aí a gente já deixa essa planta em meia sombra, não deixa em sol pleno, tá bom? Até ela se recuperar. Beleza, meus amigos? Então é isso aí, bora lá. O que eu fiz aqui foi retirar toda a parte que estava fora do desenho, né? Uma coisa que eu fiz também foi retirar galhos secos, né? Tinha bastante galhos secos no meio das brotações, né? E isso quer dizer, o que quer dizer quando a gente tem vários galhos secos assim? Quer dizer que a planta está muito fechada, né? Então ela acaba não tendo muita incidência de luz, né, de sol, e ela acaba tendo perda de alguns galhos internos, né? Porque não entra o sol, está tudo muito fechado, ela é muito grande, e ela acaba perdendo alguns galhos. Agora o que a gente vai fazer vai ser retirar ela dessa bandeja, né? Vamos dar uma limpada na bandeja e refazer o processo, colocar ela aqui de volta. Vou tirar um pouco do substrato, ela está aqui já há 3 anos e meio. Então vocês imaginam ela crescendo bastante, né? Cresceu bastante. No caso, se ela cresceu para cima, ela também cresceu para baixo, né? Ou seja, ela teve bastante raízes. Então agora esse espaço está lotado de raízes. Então a gente tem que liberar um pouco isso, tirar um pouco desse excesso de raízes para que ela continue brotando e nisso ela continue saudável aqui em cima, né? E saudável também na parte do substrato, tá bom? Para você que não viu nenhum vídeo dessa planta, eu vou deixar linkado aqui em cima 2 vídeos que eu fiz. Os vídeos em que eu mexi nessa planta, porque aí vocês vão ver a evolução. Principalmente o primeiro vídeo que eu falo de poda de refinamento, tá bom? Vou deixar então esses vídeos para você aqui.
Então esse foi o trabalho de hoje. Vocês não estão conseguindo ver a planta muito cheia porque as folhas estão fechadas. Quando a gente faz esse tipo de procedimento, as folhas tendem a fechar, né? É uma defesa da planta. E também agora estou gravando à noite, então à noite a planta realmente ela fecha as folhas, tá bom? Bom, então vou explicar aqui rapidamente para vocês o que eu fiz. Eu fiz primeiro uma poda, né? Delimitando aqui as massas, né? As diferentes massas. Porque um conjunto de árvores não necessariamente tem que ser tudo junto, né? Um bolo só, e também não precisa ser um tanto de coisas totalmente separadas. Esses volumes de verde, eles têm que ter um pouco de espaço, né? Que a gente chama de espaço negativo, para poder mostrar que a planta tem vários degraus, vamos dizer assim, né? Várias partes que compõem exatamente um todo, tá bom? Então o que a gente fez foi isso, a gente fez o transplante. Eu fiz uma limpeza de toda a parte das raízes, né? Dei uma limpada na parte de cima, retirei o excesso de substrato embaixo, liberando mais raízes. Depois eu fiz uma poda, justamente para não tirar todo o substrato, porque essa coisa de tirar todo o substrato traumatiza muito a planta. E a outra coisa é que está muito compacto, então está um pouco mais difícil. Então a gente pode deixar, como é um conjunto só, a gente não vai precisar separar essas plantas, então a gente pode deixar elas tudo juntas, né? Todas juntas, tá bom? Então foi isso que eu fiz, amarrei a planta direitinho, então eu coloquei um esfagno aqui, justamente para poder manter mais umidade na planta, principalmente na parte em que a gente tem as raízes mais expostas, né? Então essa parte, o ideal é que ela fique com uma quantidade de substrato, justamente para manter mais a umidade e estimular o surgimento de novas raízes, tá bom? E aí para tampar esse esfagno eu coloquei um pouco de musgo, tá bom? Eu não gosto de colocar musgo em tudo. A planta antes, ela estava com musgo em tudo, mas não foi porque eu coloquei, e sim porque nasceu em tudo. Eu gosto de deixar uma parte sem musgo, justamente para a água poder entrar. Outra coisa que eu fiz, que você reparou aí, eu vim com a chave de fenda e eu furei, eu fiz alguns furos aqui. Isso por quê? Porque como estava um torrão compacto, né? Então quando eu fiz esses furos, eu criei um caminho para que a água entrasse no torrão. Então toda vez que eu jogar água agora, esses furos vão direcionar a água para dentro do torrão. Além da água estar nessa parte de fora aqui, tá bom? Então é isso que nós fizemos. Outra coisa que eu fiz foi colocar o musgo, e eu tentei colocar diferentes tonalidades de musgo. Isso é uma coisa que dá uma dinâmica muito legal, né? Porque não fica só aquele único verde assim, tudo fechado, que fica muito monótono, né? Então isso aqui dá mais dinâmica, fica mais legal. Bom, então é isso. Eu vou deixar aqui o meu Instagram e o meu WhatsApp, tá? Para você que quiser levar o Samurai Bonsai para sua cidade, para fazer algum tipo de assessoria, algum curso, algum projeto, né? Algum workshop. Então se você precisar de algum desses serviços, esse aqui é o meu WhatsApp, eu vou deixar também o meu Instagram, me segue lá, eu estou sempre postando alguma coisa lá, tá bom? Então é isso aí, meus amigos, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!